Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. E começaria por recordar que, no que se refere aos objetivos a atingir no processo de negociação da PAC pós-2020, há de facto um consenso muito alargado entre o Governo e o PSD. Recordo aqui algumas das principais metas que o PSD defende e que foram amplamente vendidas pelo Governo como sendo fundamentais. O objetivo de se manter o atual envelope financeiro, como aliás refere neste documento que acaba de nos distribuir, a defesa da convergência no âmbito do primeiro pilar, a não aceitação do princípio do cofinanciamento no primeiro pilar, a aposta fundamental para nós também na pequena agricultura e na agricultura familiar, o reforço do apoio aos jovens agricultores ou a criação de mecanismos que permitam aumentar o poder negocial dos agricultores face à grande distribuição. São exemplos concretos de aspectos fundamentais para o nosso país. Ora, em face da proposta apresentada pela Comissão Europeia este mês, ela constitui, de facto, um balde de água fria para Portugal. E a primeira ilação que se pode retirar é que, de facto, o governo português não conseguiu exercer qualquer influência no sentido de evitar este ponto de partida tão negativo para nós. Foi anunciado um corte de 5% no orçamento da PAC e isso só por si é muito negativo, naturalmente, mas o que nos preocupa ainda mais é o que se pode inferir da reação pública do Comissário Europeu para a Agricultura, quando vem desdramatizar e afirmar, até com alguma satisfação, que para Portugal está tudo bem porque não haverá cortes no primeiro pilar. Ora, isso foi apenas a confirmação do péssimo ponto de partida para nós relativamente aos dois pilares em que assenta a PAC. Em relação ao primeiro pilar, a questão que se coloca não é se Portugal evita cortes nesse primeiro pilar ou não, essa não é a questão, era o que mais faltava que assim não fosse. A questão que tem de se colocar é qual é o aumento para Portugal para convergirmos significativamente com a média europeia, uma vez que está assumido o compromisso de haver convergência nos pagamentos diretos por hectare. Eu lembro aqui que no primeiro pilar o valor médio dos pagamentos ronda os 270 euros por hectare e os agricultores portugueses recebem apenas à roda de 200 euros por hectare. E o Sr. Ministro definiu publicamente que era seu desejo, nesta negociação, anular metade desta diferença, o que significaria para Portugal um aumento significativo do primeiro pilar para valores da ordem dos 230 euros por hectare nos pagamentos diretos. E, portanto, vir dizer-se que Portugal não perde no primeiro pilar ou até há um ligeiríssimo aumento, era o que mais faltava, mas o que é grave é que se diz isso numa perspectiva de compensação dos cortes que serão todos remetidos para o segundo pilar, o que não é de todo aceitável. Porque relativamente ao segundo pilar, que é um instrumento fundamental para a modernização da nossa agricultura, Portugal é dos países mais afetados com esta proposta. Como se sabe, no atual quadro, para Portugal, grosso modo, o primeiro e o segundo pilar pesam cerca de 50% cada um, mas a média europeia, grosso modo também, o primeiro pilar pesa cerca de 75% e o segundo pilar apenas 25%. Ora, um corte numa fatia que representa 50% de um bolo é o dobro do mesmo corte numa fatia de 25%. E, portanto, em termos gerais, a proposta que está em cima da mesa basicamente preconiza um corte para Portugal no segundo pilar, que é o dobro da média europeia. E o Sr. Ministro vem aqui fazer um exercício de desvalorização e dizer que será um corte residual, aplicando de forma quase matemática esta proposta da Comissão, Portugal terá no segundo pilar um corte que é significativamente e será aproximadamente o dobro da média europeia. Qualquer que seja a perspectiva, estamos, pois, perante um péssimo ponto de partida e, portanto, a questão que colocamos é qual é a estratégia do Governo português para reverter esta situação, agora que a bola está do lado dos Governos nacionais. Nessa estratégia, gostava, no entanto, de referir 3 aspectos que, a nosso ver, devem ser vistos com muita atenção pelo Governo. A questão do capping no primeiro pilar, que não pode ser visto como uma solução fácil para resolver todos os problemas. Nesta equação, não podemos ser demagógicos. Na definição desse teto, o Governo tem a obrigação de avaliar se ele prejudica a competitividade da agricultura portuguesa. Há um objetivo consensual para todos, que é um desígnio nacional de equilibrarmos a nossa balança comercial no agroalimentar num prazo curto e, portanto, não podemos dar sinais negativos aos nossos empresários agrícolas que afetem a sua competitividade e este é para nós um ponto importante. Por outro lado, é necessário olhar para a questão da compensação que se está agora a tentar ensaiar dos cortes da PAC através do Programa da Ciência, do Programa Horizonte Europa. É preciso prever mecanismos de alguma discriminação positiva no acesso a esse programa, para que os países menos competitivos, como Portugal, possam
algum acesso condigno. Não podemos permitir que o acesso se faça num regime de pura concorrência entre países, porque nesse cenário seremos muito penalizados. Termino apenas com uma sugestão. Nesta negociação dos fundos europeus em geral, para o PSD é fundamental encará-los como um instrumento privilegiado para a aposta na coesão territorial, no apoio concreto ao interior do país, que é para nós considerada uma questão de regime. Aproveitamos por isso para deixar aqui a sugestão já manifestada em várias ocasiões pelo PSD, e termino já, Sr. Presidente. Agradecia que terminasse. Se prende com o seguinte: como se sabe, neste novo ciclo serão alargados os critérios para a atribuição dos fundos europeus aos países, integrando critérios como, além do PIB per capita, outros como as alterações climáticas, o nível de desemprego. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ora, a nossa sugestão, para concluir, é no sentido de que o Governo defenda intransigentemente a introdução de um critério relacionado com a baixa densidade, com o despovoamento das zonas rurais dos países europeus. Seria muito importante para o interior do nosso país que esse fator viesse a ser consagrado como critério para a atribuição dos fundos europeus. Muito obrigado.